Pedrinho, cadê você? Estamos aqui só pra te ver. É o que o torcedor vascaíno quer saber. Cadê o Pedrinho, gente? Vai falar ou não vai falar? Vou trazer informação importante aí. O Pedrinho vai abrir a boca dele para dar entrevista aí em São Januário. O torcedor vascaíno vai ficar ligado nessa informação aqui no canal. Vamos trazer as últimas notícias do Vasco atualizada. Depois aí, né, de um final de semana ruim para o torcedor vascaíno. Derrota para o Fortaleza por 3-0. Todo jogo do Vasco agora é 3-0, né? E também a conquista aí da Mulambada que venceu, né, uma Copa do Brasil, mais uma Copa do Brasil, e a gente fica sentado esperando para ver que horas o Pedrinho vai se comunicar com o torcedor vascaíno. A gente vai trazer novidades. Peço para o torcedor vascaíno que não é inscrito no canal para dar aquela fortalecida. Você se inscrevendo aqui, você tem voz. Ajuda o canal do Vasco a ter voz aqui no YouTube e a cobrar a diretoria do Vasco pelo um Vasco melhor, beleza? Conta aí com a sua inscrição. Bora lá, vou trazer aí as principais notícias do Vasco da gama de hoje. Primeiro, o Pedrinho, né? Que é o assunto mais comentado entre os torcedores do Vasco. Vai falar ou não vai falar, Pedrinho? Primeiro, né, a gente vê lá no começo o Pedrinho falando isso aqui para o torcedor vascaíno, ó. E só para... Então, tudo bem. Só não sei se você entendeu. Existe uma confidencialidade. Daria para dizer, então, se a princípio estão cumprindo sim ou não? Não posso falar. Infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. Pode falar. E espero que o torcedor entenda isso. Querer falar é uma coisa, poder é outra. Não posso falar. Não quero causar danos físicos na questão financeira, na pessoa física, perdão, e nem a instituição. Eu não sei se eu, sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, né? Não posso falar. Não pode falar nada, né? O Pedrinho já começou no Vasco assim, sem poder falar nada. Claro que a gente vai dar os créditos aqui, né? Pelo início, quando o Pedrinho chegou, né? Tirou a 777 de dentro do nosso clube, né? Esse grupo, né? Que veio para assaltar o Vasco, né? Junto com a ex-diretoria do Vasco, que colocou essa empresa dentro do nosso clube. Só que a gestão do Pedrinho, né? Os amarelinhos, a gente sabe muito bem disso, o torcedor vai se relembrar aqui, você que esqueceu, ajudaram também o Vasco a ser vendido para 7-1, né? Muitos apoiadores do Pedrinho, principalmente, né? O Pedrinho apoiou sim a venda do Vasco também para 7-1, né? Então agora, depois de todo esse imbróglio, né, que está acontecendo com o Vasco, derrotas atrás de derrotas, o torcedor vascaíno está cobrando e tem a sua obrigação de cobrar. O Pedrinho se calou, saiu bloqueando todo mundo nas redes sociais, né, que fez críticas ao momento do Vasco que está acontecendo. O Pedrinho saiu bloqueando todo mundo e a torcida do Vasco, com certeza, né, tá colocando pressão. E agora, galera, saiu essa informação aí, né, vou dar os créditos aqui para o Lucas Pedrosa, que trouxe essa seguinte informação. Não sei se foi ele primeiro a dar essa notícia, mas vamos lá. O Vasco informa que o presidente Pedrinho vai conceder entrevista coletiva na próxima quinta-feira, às 3 horas, em São Januário. Então, vai falar o Pedrinho. Pronunciamento, Pedrinho vai falar, né, galera? Tava na hora, né? Até porque o torcedor vascaíno quer entender o que está acontecendo no Vasco, porque certos jogadores que foram contratados não jogam, assim como o Maxime Domingues, né? Domingues, sei lá, esse jogador que veio contratado caro, né? Não entra para jogar, porque o Paiva não coloca ele em campo, né? Porque a insistência de vários outros jogadores horroroso nesse time do Vasco, porque o Felipe Coutinho e o Payet não joga, né, seu Payet? Ganha 1,5 milhão e você não joga, né? Só jogou aquele joguinho com o Bahia lá, né? Fez aqueles 2 golzinhos e só isso, para ganhar 1,5 milhão. O torcedor vascaíno tá muita raiva de tudo que tá acontecendo aí e temos que cobrar, galera. Temos que cobrar mesmo. O Pedrinho vai vir para dar seu pronunciamento. Peço desculpa aí que tá balançando a tela aqui agora, mas já arrumei. O Pedrinho vai se pronunciar. Então, o torcedor vascaíno tá ansioso e coçando ali, né, as mãos para ver o que os jornalistas... Não é para fazer pergunta docinha pro Pedrinho, não, né? É para perguntar por que jogadores foram contratados, né,
caríssimo, não trouxe um zagueiro, um volante, jogadores para jogar pela ponta, né? E por que o Felipe Coutinho, o Payet, nunca está pronto para jogar? É brincadeira, né? O Payet está escolhendo jogo para jogar. Então, tem que ser perguntado isso nessa entrevista coletiva e vamos ver aí o que vai acontecer, né? Já estão aí canais de YouTube, vários canais de YouTube já estão divulgando, principalmente aí eu vou trazer um que estão ali, né, querendo que o Vasco seja vendido de qualquer jeito, né? Então já estão aí prolongando, né, preparando uma próxima venda do futebol do Vasco. Então, galera, vamos ver o que vai acontecer. Então, o Pedrinho vai se pronunciar na próxima quinta-feira, às 3 horas, beleza? Vamos trazer aqui agora Lucas Pedrosa detonando esse time do Vasco aí, né, que perdeu de 3-0, mais um 3-0 para o Fortaleza. Bora acompanhar o que ele falou, galera. O terceiro 3-0 nas últimas 6 partidas. O Vasco tem 2 vitórias, né, em 12 jogos sob o comando do Rafael Paiva, em relação à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as últimas 12 partidas. Mais uma vez o Vasco se mostrou uma presa fácil para o seu adversário. O Fortaleza, inclusive, fez um gol novamente aos 12 minutos e fez o Vasco correr atrás do resultado novamente, o que fez o Vasco também se expor. E o Vojvoda foi muito inteligente na estratégia dele, por saber que o Vasco é uma equipe pobre de criação e sem condições de conseguir ferir o Fortaleza. O Vojvoda entregou a bola para o Vasco e a todo momento o Fortaleza entrava conseguindo roubar essa bola e aproveitar os espaços dados pelo Vasco, que estava exposto tentando buscar o resultado. Fortaleza é uma equipe mais qualificada, mais bem treinada, o melhor mandante inclusive do Campeonato Brasileiro, e conseguiu aproveitar esses espaços. Foi 3, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, se não fosse mais uma vez o Léo Jardim, que continua salvando o Vasco de derrotas mais vergonhosas ainda pelo grande goleiro que ele é. Então, quando a gente fala aqui sobre o resultado, a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco realmente está ali entre os 10, ainda tem chance de brigar por uma vaga na pré-Libertadores ou pelo menos se classificar para a Sul-Americana, mas eu me sinto muito confortável de falar aqui que eu já falo sobre o futebol do Vasco apresentado há mais de 2 meses. Tirando um tempo contra o Bahia, o primeiro tempo, e tirando um tempo contra o Atlético Mineiro em São Januário, o futebol do Vasco é precário há mais de 2 meses. Só quem realmente não enxergava o campo, só quem realmente não via ou não vê os jogos do Vasco, conseguia formar algum tipo de defesa. Eu já falei isso aqui. É problema do Rafael Paiva, que mais uma vez insistiu no 4-3-3 e continua mostrando ser um técnico sem variação. É problema da diretoria, que fez uma janela vergonhosa no meio do ano, na janela de entrada, e não conseguiu trazer jogadores que pudessem melhorar o próprio trabalho do Rafael Paiva. Não trouxeram um zagueiro, erro grave, não trouxeram um volante, erro grave, não trouxeram jogadores de frente. Os jogadores de frente que trouxeram nem conseguem entrar para desempenhar. O Maxime praticamente não entra. O Jean Davi, quando entra, mostra que é um jogador que está muito abaixo do que se esperava. Enfim, é um conjunto de fatores aí que fazem esse final do ano do Vasco, apesar de ser um final do ano mais tranquilo, porque não se briga por rebaixamento. Falando sobre futebol, o campo e bola deve muito. É muita pobreza de repertório. Galera, um treinador aí, né? Um cara que tá aí, né, colocando a cara, né? Porque até agora não apareceu ninguém, né, seu Felipe? Você também não aparece. O que você tá fazendo aí dentro do futebol do Vasco? Galera, o que o Felipe tá fazendo no departamento de futebol do Vasco? Até agora nada, né? Quem tá escalando o time do Vasco com essa insistência, né, de colocar 3 atacantes, Verratti morto lá na frente, correndo o tempo todo para lá e para cá. O Vasco não tem variação de tática, entra sempre, os outros times já sabem como que o Vasco vai jogar, é bola pro Verratti, só tem isso. O único jogo que o Vasco jogou aí sem o Verratti, o Vasco abriu 3-0 logo em cima do Bahia, mas depois também se perdeu, quase tomou empate, mas foi, né, uma tática diferente, né? Não tem variação, é isso que o Lucas Pedrosa falou, o treinador não tem nenhuma variação, entra sempre do mesmo jogo, entra sempre com a mesma tática e fica previsível sempre o estilo do jogo do Vasco. Então tá complicado as críticas aí em relação à diretoria do Vasco, ao Paiva também, que vem fazendo sua cagada. Bom, eu, Fernando Lima, Zé Colmeia, eu tenho certeza total, pelo conhecimento que o Pedrinho tem de futebol, e eu conheço o Pedrinho de 2000, a gente ter sido campeão junto e tudo, eu tenho certeza total que a escolha desse jogador Maxime, que o Vasco pagou 2 milhões de euros, não passou pelo Pedrinho, não passou pelo Marcelo Santana, que
que é o cara que é o diretor executivo, e muito menos pelo treinador, que nem botar o cara para jogar bota. Então, eu deixo aqui o que eu falava lá atrás. O Pedrinho não manda nada. Pedrinho não manda nada. Então quem manda? É 771 ainda? Quem que tá mandando no Vasco? Quem que tá fazendo as contratações no Vasco? Se o Pedrinho não manda nada, tá limpando a piscina do Vasco. E aí, galera? Quem que tá comandando o Vasco? Quem é que tá comandando o Vasco? Quem que fez essas contratações do meio da temporada? Quem trouxe Felipe Coutinho, a amizade, né, que veio para dentro do Vasco, Alex Teixeira e Souza, né? Quem que fez essas contratações? Emerson Rodrigues, esse baixolinho aí horroroso do Paraguai. Quem que fez essas contratações, né, seu Zé Comé? Quem foi? Se não passou pelo Pedrinho, se não passou pelo Marcelo Santana, quem que tá fazendo contratação no Vasco? Sou eu? É você, torcedor vascaíno que tá aí do outro lado me assistindo agora? A gente não sabe, né? O Pedrinho assumiu como presidente do Vasco, né? Se apoiando com Crevisa, que nada se resolveu. Ah, que o dono vai ajudar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Ó, se lascou, né? E quem que tá contratando no Vasco? Eu que não sou, né? Então tá difícil, né, galera? Tá difícil. O torcedor do Vasco tá meio preocupado aí, ó. Vamos lá. Já estão colocando aí previsão de contratações para o Vasco aí para a temporada 2025. Se você tivesse poder de contratar, quem vocês contratariam para o ano de 2025? Galera, o Furacão tá desfazendo de alguns jogadores ali, né? E tem uns já colocando jogadores aqui na lista, ó. Deixa eu colocar essa lista aqui do Furacão que vai sair. Independente do que aconteça no final da temporada, o Furacão deve negociar aí, de fazer, né, uma limpa no seu elenco. Mastriani, Canóbio, né, Esquivel, Zapelli, tem outro ali de, sei lá o que, nome estranho, Coelho, Léo Godoy e Matheus Gamarra. Né? Dali, para mim, do Atlético Paranaense, para mim, o Vasco poderia, né, pegar esse Zapelli aí. É um bom jogador esse Zapelli, o Canóbio mais ou menos, né, é um jogador também novo, o Vasco já tentou, né? Já tentou não, o Vasco só sonda os jogadores para os outros clubes pegar, mas o Vasco já mostrou interesse no Canóbio e também no Mastriani, mas para mim ali, Canóbio, né, e o Zapelli seria uma boa contratação para o Vasco para a temporada de 2025, na minha opinião. Esses são os jogadores do Atlético aí que se encaixaria no elenco do Vasco, na minha opinião. Quero saber sua opinião desses jogadores aí, quem você gostaria de ver atuando com a camisa do Vasco na temporada 2025. Se não for ninguém, você também deixa o seu humilde comentário, que é muito importante para o nosso canal, beleza? Agora eu vou trazer essa notícia aqui, ó. Boca Juniors está contratando Palácios, galera. Isso mesmo, e o Vasco vai render uma grana aí com o Palácio, ó. Boca Juniors avança pela contratação de Palácios, né? Vasco tem 50% de direitos do jogador. Palácio está em negociação avançada com o Boca Juniors, né? O chileno realizou a última partida com a camisa do Colo-Colo e tá indo aí, né, para o time do Boca Juniors. Só no Vasco o jogador dá certo, né, cara? Aquele Lucas Orellano no Vasco não fazia nada, chegou lá no time dos Estados Unidos jogando gol, fazendo até gol, né, do meio de campo. Agora Palácio também não teve, né, não jogou nada no Vasco. Foi contratado caro lá do Internacional, o Vasco pagou uma grana e agora vai conseguir recuperar uma porcentagem desse valor que o jogador está sendo negociado com o Boca Juniors. Beleza, galera? Então, essas foram notícias do Vasco da Gama de hoje. Esperamos que as coisas possam melhorar, né? Com o torcedor vascaíno, ó, tá pé da vida o que está acontecendo aí com o nosso Vascão, né? Vamos ver aí se a gente ainda sonha para conquistar uma vaga na pré-libertadores, que eu nem vou falar mais, né, iludir o torcedor vascaíno com pré-libertadores, que do jeito que o Vasco está jogando, tá dando nojo de assistir os jogos do Vasco, galera. Essa é a minha impressão, né, toda vez que eu tô sentando para ver o jogo do Vasco nesses últimos jogos, pelo amor de Deus, tá dando nojo, beleza? Ó, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui do nosso canal Vascão Gigante do Rio, trazendo as notícias do Vascão atualizadas para vocês, torcedor vascaíno. Compartilhe esse vídeo, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!